Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que Deus, por sua graça maravilhosa, revele para nós esta vida de Deus, essa vida de Cristo que Ele nos deu nesta manhã, em nome de Jesus. Deus tem uma vida que vence para nós. E eu quero começar esta meditação indagando o seguinte: você conhece a vida que vence? A vida que vence não é conquistada por esforço, mas obtida gratuitamente pela fé na palavra de Deus. Não é uma vida transformada. É muito comum se pedir para Deus transformar a nossa vida, mas a vida que Deus tem para nós não é uma vida transformada, ela é uma vida substituída. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é também uma vida de supressão, é uma vida de expressão. Ela se expressa, a vida de Cristo se expressa, se manifesta espontaneamente e facilmente em nós, conforme a palavra de Deus mostra. Não tente produzir a vida de Cristo, a vida que agrada a Deus. É Cristo mesmo vivendo em você. É uma vida que vence o pecado em qualquer circunstância, gera intimidade com Deus, gera satisfação em Deus, não é? E ela também produz um descanso muito grande na nossa alma. E o texto então diz, qual é o segredo, irmãos? Qual é o segredo para provar dessa vida? O segredo é crer a sua morte com Cristo na cruz. Quando a gente diz que morremos com Cristo, que Deus nos crucificou com Cristo, que eu morri com Cristo na cruz, lógico que eu estou falando do ponto de vista espiritual, mas quando a gente diz que morremos, que eu morri
Parece uma loucura, irmãos. Parece uma loucura. Você está dizendo que morreu com Cristo? Mas isso é meio louco. Mas era exatamente o que o pessoal achava quando o apóstolo Paulo ou quando alguém pregava a mensagem da cruz. Uma loucura. Gálatas capítulo de número 2, versículo 20, vamos ouvir. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vê aqui, você sai de cena. A dificuldade da tua vida é você mesmo. Você é o embaraço para você mesmo e para Deus. Então, irmãos, quando você sai de cena, Cristo entra em você. Eu considero este texto de Gálatas 2:20, junto com João 12:32, Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, ou para mim mesmo. Eu considero a chave para o desvendar de toda a Escritura Sagrada. Irmãos, o que significa estou crucificado com Cristo? O que significa? Significa que eu estou mesmo crucificado com Cristo. Significa que eu morri mesmo com Cristo, que eu estou morto mesmo com Cristo. Quando eu digo estou crucificado com Cristo, significa que Deus me crucificou com Cristo. Eu não sinto nada, mas creio. Então significa que Deus me crucificou com Cristo. Temos que compreender o seguinte, preste bem atenção no que vou lhes dizer. Deus nos crucificou, por quê? Porque não havia nenhuma possibilidade de Deus recuperar o pecador. Irmãos, se houvesse, Deus não teria crucificado seu filho e nós com o seu filho. Se houvesse uma maneira de deletar o pecador e instalar de novo, Deus teria feito, sem a crucificação, sem a morte do seu filho naquela cruz. E isto significa que não tem jeito de melhorar o pecador, não tem jeito de corrigir o pecador e nem fazer com que ele progrida. Somente a crucificação do pecador é o caminho para a salvação do pecador. Agora, vou dizer algo pesado, mas que é a pura verdade. Irmãos, a natureza do pecador é a natureza de Satanás. Viu? A natureza do pecador é a natureza do diabo. A vida do pecador
a vida espiritual do pecador, é a vida do anjo caído, é a vida maligna, pecaminosa. Por quê? Porque foi Satanás que levou o pecado para o casal lá no jardim do Éden, e esse casal caiu, pecou. A natureza do pecador é uma natureza diabólica. A palavra do Senhor diz em 1 João 3,8, que eu vou ler aqui, diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Isto aqui é muito pesado, muito forte. Quem comete o pecado é do diabo. Não sou eu que inventei. Deus é que diz na sua palavra que quem comete o pecado é do diabo. Isto deveria nos estremecer diante de Deus, né? Então, quando nós morremos com Cristo, Ele vive em nós. A morte com Cristo acaba, irmãos, com a vida do pecador, para que a vida de Jesus surja triunfante em você. Vocês estão entendendo? É importante entender, compreender a palavra. Eu estou dizendo que quando nós morremos com Cristo na cruz, a minha vida pecadora entra em extinção, ela termina, para que a vida de Cristo ocupe o lugar dela. E Jesus Cristo vai colocar a vida em nós, e Ele mesmo vai viver a sua vida em nós. Gálatas 2, o versículo 19, vamos ler também. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Você vê aqui, porque eu, você deve receber o impacto da palavra. Aqui diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Estou morto para viver para Deus. Você vê aqui, você não pode viver para Deus se você não estiver morto. Primeiro, você precisa morrer. Estou morto para viver para Deus. O que significa dizer que estou morto para viver para Deus? Significa o seguinte, irmãos: nada, absolutamente nada do pecador pode viver para Deus. O que significa viver para Deus? Significa que o pecador está morto e Cristo está vivendo nele. Viver para Deus significa que você experimentou a sua morte com Cristo e Cristo está vivendo em você e através de você. Como podemos reagir ao pecado que tenazmente nos assedia? Como? Qual o segredo
para obtermos uma experiência de total vitória sobre o pecado. O segredo é este: eu saio de cena e Cristo entra. Fácil, singelo assim. Eu saio de cena, Cristo entra. Mas, irmão, o que você está dizendo assim não se relaciona com a religião. A minha religião é ativista. Mas eu não estou pregando religião, estou pregando uma pessoa, Cristo. Viu? E vou dizer mais: todas as vezes que eu venho aqui pregar, eu peço a Deus: Senhor, me ajuda, por misericórdia, a mostrar para aquelas pessoas, mostrar para elas que Cristo fez tudo por elas e que faz tudo vivendo nelas, porque isto é uma dificuldade muito grande, irmãos, de se entender que Cristo fez tudo por mim na cruz e que Ele vive tudo em mim, e eu saio de cena e deixo Jesus viver a vida dele, a vida feliz, a vida santa, justa, a vida que satisfaz realmente, né? Então o segredo é este: eu saio de cena e Cristo entra. Não há qualquer esperança de vitória enquanto vivermos. Você guarde bem isso: enquanto você viver a sua vida pecaminosa, você não tem esperança nenhuma de vitória. Nossos esforços, nossos métodos, nossas estratégias, nossos jejuns, nossas orações, viu? Nossa aparente piedade, nada disso pode vencer o pecado, e nada disso é aceitável diante de Deus. Nada disso. O que Deus aceita, irmãos? Eu quero me apresentar a Deus. O que eu vou levar? O que Deus aceita? Deus aceita o Filho dele e nada mais. Deus aceitou você no Filho dele, no amado. É a vida de Cristo em nós, é Ele em nós, a vida que vence, a vida que vence. Pelo texto que iniciamos, Deus revela algo que Ele veio fazer por nós. Irmãos, Deus fez algo por nós que precisamos conhecer. Vamos novamente lá em Romanos 8, versos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a primeira palavra que aparece no texto? Na minha versão, a primeira palavra é agora. Na versão que eu estou usando aqui neste texto, diz assim: agora. A versão do Emerson que ele leu, portanto, agora. O que é agora? O que é agora? Agora é agora. O que é agora? Agora é agora. O que é agora, irmãos? Que precisamos se firmar nisso. O que é agora? Agora é agora.
que eu estou dando ênfase nesta palavra agora? Porque eu quero dizer que o que eu estou lhe dizendo é para agora, é para você nesse instante da sua vida. Irmãos, Deus fez alguma coisa para você agora, que mudou tudo para você. Se você crer, né? Porque, como diz o provérbio popular, é aqui que a porca torce o rabo. Então, irmãos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vê, agora, nesse instante, agora, Deus fez algo para mudar a sua vida totalmente, né? Porque tem gente que tem esperança de mudar, mas amanhã, no futuro, minha vida está difícil. Mas não agora. Deus está dizendo agora, nesse instante, Deus fez algo que vai mudar totalmente a sua vida, se você crer. E o que Deus fez? Você vai olhar para o texto, porque diz aí, o que Deus fez? O que Deus tem para você e tem para mim? Diz aqui, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você observe bem, para quem não há nenhuma condenação? Para quem não há nenhuma condenação, e é Deus que está dizendo em sua palavra. Para quem? Você pode ver aqui, para os que estão em Cristo, irmãos. Para os que estão em Cristo não há nenhuma condenação. Quem são esses que estão em Cristo? Quem são esses que estão em Cristo? São todos aqueles que Jesus atraiu para Ele na cruz. Eu citei o texto aqui no início, Jesus dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. Aqueles que foram atraídos por Jesus Cristo na cruz são aqueles, irmãos, que participaram de Cristo crucificado e ressurreto. São aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram em Cristo. Essa frase que aparece no texto, em Cristo, faz toda a diferença, irmãos. Eu não morri em mim mesmo, eu morri em Cristo. Eu não ressuscitei em mim mesmo, eu ressuscitei em Cristo. Diz a palavra, é em Cristo, em Cristo. Então, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E depois diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A versão que você leu coloca a experiência de libertação bem pessoal, né? A sua versão diz me livrou, né? Não é isso? Você quer ler novamente? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Está vendo? Diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou. Passou. Você está vendo? Não vai fazer mais. Aqui diz que livrou, já fez, me livrou.
Como que Ele nos livrou, irmãos? Como que Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte? Morrendo por nós, nos fazendo morrer nele, ressuscitando e dando-nos a sua vida. É assim que Ele nos libertou. Então eu posso dizer para os irmãos: eu sou livre, eu sou livre, somos livres, somos livres. Você viu que a ação do Senhor no texto está no passado. Me livrou, te livrou também. Quando Ele morreu, nos levou a morrer com Ele, ressuscitou dando-nos a vida dele. Então somos livres, mas nós não cremos. Você vê? Nós não cremos que estamos livres. Então nós não podemos experimentar a libertação do pecado. Você, irmão, pode dizer: estou livre. Você, irmã, também pode dizer: Deus me livrou do pecado. Ou não pode? Você não está livre do pecado. O pecado domina a sua vida. Então você não pode dizer, não é? Mas você sabe por que você não pode dizer? Não é porque Deus não tem libertação para você. Não é porque não tem jeito. É porque você não crê. Porque na hora que crê, você vai experimentar. Se nós estamos mortos, como a palavra diz, e se nós estamos crendo na palavra de Deus, nós temos que experimentar o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Se você está crendo na palavra de Deus, você tem que experimentar aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, né? E nenhuma condenação. Observe que a palavra não está dizendo que não há condenação. É mais do que isto. Ela está dizendo: nenhuma condenação há. Condenação. A palavra condenação, o que significa condenação? A condenação, irmãos, ela veio pelo pecado. Na palavra de Deus, a condenação veio pelo pecado. E esta condenação é tanto no sentido de que o indivíduo tem que cumprir a sua pena ou sentença, como também a condenação eterna no inferno, como consequência de não ter crido na libertação e justificação providenciada por Deus em Cristo Jesus, naquela cruz totalmente de graça, né? Então, irmãos, eu morri para o pecado, morri também para a lei, logo estou livre e não há mais condenação para mim. Irmãos, não há nada que perturbe o regenerado, não é? Não há nada que condene o regenerado. Pode sim haver acusação, e muita acusação, e o diabo, ele acusa, mas a acusação que nos é feita não surte efeito nenhum, viu, irmãos? Não surte efeito nenhum. A palavra condenação também tem um sentido civil, né, que a gente abordou o sentido mais jurídico, o sentido da condenação, mas ela também tem um sentido assim mais civil. E no sentido civil, essa palavra também dá a ideia de incapacidade, porque alguém que está sob condenação é alguém incapaz
para a sociedade, né? Ela tem essa incapacidade, ela é uma pessoa que está inepta para a sociedade, porque ela está debaixo de condenação da justiça, não é? Então, nesse sentido, podemos dizer também que nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala de uma incapacidade no capítulo 7 de Romanos. Nós estamos observando o capítulo 8, logo no início. Nós não vamos ler nem estudar o capítulo 7 hoje aqui, mas você pode ler em casa, e o apóstolo Paulo está falando de uma incapacidade em Romanos 7, né? Aqueles que estão fora de Cristo são incapazes de vencer o pecado e estão debaixo de condenação. Mas em Cristo muda tudo, irmãos. Em Cristo muda tudo. Nenhum regenerado deve ficar em sua incapacidade. Por quê, irmãos? Porque ele morreu com Cristo. E Cristo agora, veja bem, agora Cristo vive nele a sua vida. Não tem mais incapacidade, porque Cristo vive em nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu gosto de meditar na palavra, e Deus fala comigo, irmãos. Deus fala comigo, e Ele fala facilmente comigo. Como que eu medito na palavra? Como que Deus fala comigo? Ele fala comigo todo dia. Ele fala comigo pela palavra. Quando eu leio a palavra, eu escuto Deus falar comigo. Então eu leio a palavra e eu fico perguntando para Deus: Deus, o que é incapacidade? O que é condenação? Eu pergunto e Deus responde. Ele responde pela palavra de Deus, irmãos. E aqui Ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Veja bem, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você vê, a nossa capacidade, a outra versão diz a nossa suficiência, vem de Deus. Mas Senhor, o que é essa capacidade que vem de Deus? Hein? Você sabe o que é? É a vida de Cristo, irmãos. Cristo vivendo em nós, viu? Se alguém perguntar para mim: Carlos, você tem capacidade de vencer o pecado? Lógico que não. Que capacidade eu teria de vencer o pecado? Eu não tenho capacidade nenhuma, que o texto está dizendo. Mas Cristo tem. Então eu digo: Cristo tem. E se Cristo vive em mim, então Ele tem capacidade para me manter livre do pecado o tempo todo, irmãos. Viu? Cristo não está apenas no regenerado, Ele está nele, substituindo-o em seu viver, viu? E tudo mais. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que Cristo não está apenas em você. Ah, Cristo está em mim. Ah, é? Só isso? Não. Cristo está em mim e está me substituindo. Ele vive em meu lugar, a vida dele aqui dentro de mim, irmãos, e tudo mais.
e tudo mais. Agora é Cristo em nós. É Cristo em nós. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Você vê aqui, eu peço para você meditar na palavra, ler a palavra. Você não precisa ir atrás de homem nenhum para te ensinar. Você lê a palavra com atenção. Deus fala com você, Ele fala comigo, e eu não sou melhor do que você, Ele vai falar com você também. Basta que você leia a palavra. Aqui diz, veja bem: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Você tem dúvida de quem está falando aqui? Que o Deus, o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o grande pastor das ovelhas? Veja bem: vos aperfeiçoe em toda boa obra. Quem que vai aperfeiçoar você? Preste atenção, não é você, não é religião, não é o que você faz. Aqui está dizendo que Deus, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o grande pastor das ovelhas, é Ele, irmãos, é Deus, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Presta atenção agora: operando em vós. Você vê, Deus está operando em vós, é dentro. Se Deus não operar dentro de você, não adianta, meu irmão. Se Deus não operar dentro de você, não adianta. Vá para casa, vá fazer outra coisa. Eu estou pregando coletivamente. O que eu faço é pregar coletivamente. Estou pregando para todos. Mas nesse instante, eu tenho certeza absoluta que, enquanto eu estou pregando coletivamente, o Espírito de Deus está pregando pessoalmente, aí dentro do seu coração. Precisa ser revelado aí dentro. Então, é o Espírito de Deus que faz isso, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo. A palavra por Jesus Cristo é que Deus o Pai está fazendo isto por Jesus, porque Jesus está em você vivendo. Você viu aqui? Eu vou fazer agora uma coisa que agrada a Deus. Não vai nada. Quem faz uma coisa que agrada a Deus é Deus mesmo. Você vê? O próprio Jesus disse: eu vou fazer aquilo que me agrada em você. É por isso que o Evangelho funciona de fato. Funciona de fato, né? Mas o povo não quer. A gente fala, mas o povo quer religião. O povo quer agitação, não é? O povo quer fazer, não quer deixar Jesus fazer, não é? Então, irmãos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é lei? Aqui tem duas leis. Tem a lei do Espírito da vida em Jesus, que liberta, e tem a lei do pecado e da morte.
a lei do pecado é também a lei da morte, porque o pecado produz esse estado. Aqui é morte em pecado, né? Mortos no pecado, não é para o pecado. Essa é a morte que liberta. Então, o que é lei? O que é lei? Eu anotei aqui uma definição bem singela de lei, para que possamos compreender o que Deus está dizendo aqui no texto. Lei é aquele princípio que se estabelece sobre tudo e não muda, irmãos, e não muda. Se você soltar uma pedra à altura de 2 metros, ela irá cair da mesma maneira que cairia há 6.000 anos. É a lei da gravidade. A força gravitacional é uma lei, e acontece sempre da mesma maneira. A lei é assim, irmãos, acontece sempre da mesma maneira. Uma lei é uma tendência invariável, uma condição que continuamente se repete. Viu? Então, o pecado é uma lei maligna no coração do homem. Muita gente tenta evitar o pecar, viu? Muita gente tenta evitar pecar, mas isso não significa vencer o pecado. Só o fato de um indivíduo agir por si mesmo já é pecado, irmãos, viu? Não depender de Deus já é pecado. Não crer em Deus já é pecado. Não confiar em Deus já é pecado. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Mas há uma lei maravilhosa, e é desta lei que eu quero falar. Diz o texto: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Esta lei nos liberta da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte foi substituída, irmãos, em nós pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Esta lei da vida é Cristo mesmo em nós. É a vida de Cristo colocada em nós pelo Espírito Santo, quando nos ressuscitou juntamente com Cristo, irmãos. Quando o Espírito de Deus, irmãos, naquela manhã transmitiu a vida para Jesus, e Ele ressuscitou, no mesmo instante, no mesmo ato, na mesma transmissão de vida, Ele transmitiu a vida para você. Essa vida de Cristo, que substitui em nós a vida, a lei do pecado, que substitui a lei do pecado, não é? E a partir desse ponto da ressurreição de Cristo, nossa com Cristo, Cristo vai viver a sua vida em nós. Irmãos, a vida de Cristo em nós é uma lei operante. A sua vida é uma lei vigorando em nós o tempo todo. É a vigência da vida de Cristo em nós, irmãos. Essa lei significa a vida de Deus em nós, a suficiência de Deus em nós, a capacidade de Deus em nós. Crês isto? Ou ainda não conseguiu crer? Porque tem gente que fica 5, 10, 20, 30, 40 anos ouvindo e não experimenta a vida que vence, a vida que de fato traz descanso, não é? Eu não sei por quê perder tanto tempo
que adianta? Eu pergunto, o que adianta? Tem gente que fica ouvindo tanto tempo, se dedicando à religião e depois ir para o inferno, irmãos. 1 Crônicas 29, versículo 11, é um texto que eu gosto bastante. Está falando do Senhor Jesus Cristo, está falando do que Ele é para nós. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Você vê que ele está falando daquilo que é dele. Tua é. Agora, o que é de Deus? O que é de Jesus? Aqui diz que Ele é maravilhoso, né? Aqui diz que o poder é dele, a honra é dele, a vitória é a palavra que eu quero. Você vê, a vitória é dele. E vou dizer mais, a vitória não é só dele, a vitória é Ele. Tem muitos textos, tem vários textos, né, que não vamos ler, textos que dizem que Ele venceu, Ele triunfou, que Ele é a nossa vitória, que Ele é o triunfador nosso, que Ele é a nossa força. Ele é a vitória, irmãos. A vitória não é uma coisa, ou uma experiência, nem um assunto. A vitória é uma pessoa. E sabemos quem é essa pessoa. É Cristo. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. Irmãos, o tipo de vitória que vemos na palavra de Deus, acha-se em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vitória, né? Filipenses 2:13, vamos ouvir o último texto que vamos ouvir, vamos ler nesta manhã. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Está nítido aqui, irmãos, porque Deus é o que opera em vós. Para começar, Deus opera em vós. É dentro, porque Deus é o que opera em vós. O que Deus opera em vós? Diz aqui que tanto querer como efetuar. Você vê, Deus opera o querer e também Ele opera o efetuar. Ele está em você, operando o que é agradável a Deus, e Ele é a capacidade que você tem para você efetuar, para você fazer a vontade dEle. Então, é Deus quem efetua em nós para fazer-nos mais do que vencedores por meio de Cristo em nós. Não precisamos fazer nenhum esforço, porque tudo é realizado por Deus operando em nós. É graça. A vida santa e perfeita não se produz por meio dos nossos próprios esforços, irmãos. É uma obra ultra restrita de Deus. É a área de Deus, irmãos. Só Ele pisa nessa área, só Ele opera aí, e mais ninguém.
Viu? Cristo não precisa vencer nada. Tudo que Ele venceu para você. Entenda isto. Cristo não precisava vencer nada. Logo, tudo que Cristo venceu, Ele venceu para você. Deus não precisa da sua ajuda. Tem crente que vê Deus como que se Deus fosse aquela senhora idosa que eu vou ajudar a atravessar a rua. Deus não precisa. Ele venceu tudo e venceu para você. Jesus venceu no mundo, Ele venceu na cruz, Ele venceu na ressurreição, e Ele está vencendo, vivendo em você e através de você. Viu? Você conhece a vida que vence? Você conhece? Eu vou deixar que você vá para casa com essa indagação. Você conhece a vida que vence? Amém?